Shalom, shalom, minha irmã, shalom de Deus na sua vida, shalom de Deus na sua casa. Nós estamos nesse projeto Mulheres que Sonham. Eu estava pensando numa mulher que pudesse ser um referencial para nós, de talvez um sonho. Mas aí essa mulher, ela tem dois momentos na vida dela. Ela tem um momento que ela tem um sonho real, algo sobrenatural, algo que ela talvez nunca tenha imaginado viver. E ela imaginava verdadeiramente no paraíso. Na realidade, ela morava, ela desfrutava verdadeiramente do paraíso. E por uma questão de decisão, por uma questão de posição, por uma questão de talvez escolhas, ela escolheu tomar uma decisão inadequada. E com isso ela sai dessa condição de viver no paraíso e passa a viver uma outra realidade. Então nós temos essa mulher que ela viveu em duas realidades, no paraíso e fora do paraíso. E aonde entra mulheres que sonham. É muito difícil você viver uma condição extremamente beneficiada, saudável e boa. E de repente, por uma decisão, por uma questão sua pessoal, você ter que abrir mão, sair de tudo aquilo que você conheceu e vivia, para ir agora morar e viver numa outra realidade. A mulher que nós estamos falando é de Eva. Então, a gente tem dois pontos que a gente gostaria de tratar. A Bíblia fala aqui em Gênesis. Eu sugiro que você leia Gênesis 1 e 2, que fala da criação. E dentro de Gênesis, a gente consegue perceber, em primeiro lugar, a bondade de Deus. E como Ele cuida de nós e como Ele tem um projeto lindo para nós. Então, quando a gente pensa em Eva, dois pontos eu gostaria de abordar. Decisão e ter que lidar agora com uma situação que ela nunca imaginou. Ou talvez nem passasse, nem no pior pesadelo dela. Então ela tem decisão e agora talvez, fazendo uma análise comportamental realmente, talvez agora ela tivesse um sonho de voltar àquilo que ela viveu, um sonho de desfrutar do bom, do agradável, do saudável. Nenhum ser humano que experimentou o lado bom, o lado real, o lado saudável, o lado gostoso, o lado agradável, verdadeiramente o paraíso, ao sair do paraíso, ele não deseja, não sonha voltar ao paraíso. Eu não acredito verdadeiramente que existe alguém que tenha desfrutado de uma condição, que é uma condição extremamente boa, favorável e saudável, e por alguma questão, no caso de Eva foi decisão, ter que sair e não desejar retomar essa condição. Muito difícil. Então, como eu hoje observo nessa questão Eva, talvez quando ela perdeu o direito de estar ali no paraíso, ela sonhou em voltar. Talvez ela tivesse sonhado, pensado, idealizado como ela poderia retomar essa vida anterior. Existem decisões que a gente até pode reverter, mas existem decisões que não dá para reverter. Existem decisões que nos colocam em caminhos verdadeiramente do paraíso, mas existem decisões que infelizmente nos colocam no caminho do contrário, do ruim, daquilo que não é agradável para nós. E como eu, de sã consciência, que desfrutei o bom, agora eu vou ter que desfrutar. E agora, antes eu não precisava trabalhar, agora eu preciso. Antes eu não precisava me preocupar, agora eu preciso. Antes eu não precisava fazer nada, tinha tudo diante de mim, porque o próprio Senhor, Ele providenciava. Agora, com o suor do meu rosto, eu vou precisar realizar as tarefas do dia a dia,
e eu vou passar a ter dores, como o Senhor fala, que ele aumentava a partir da decisão de Eva. A gente está falando de decisão, falando uma parte assim, bem prática da vida. E com isso ele aumenta as dores do parto. E aí todas nós somos consequências de uma decisão, da decisão de Eva. Mas agora eu não quero mais me deter em Eva, eu quero me deter em nós, nos nossos dias. Quantas decisões nós tomamos na vida que nos tirou do paraíso? Quantas decisões nós tomamos e nos levaram para caminhos verdadeiramente de conflito? Quantas decisões nós tivemos que nos tiraram coisas boas das nossas mãos e nos colocaram em coisas extremamente aversivas e desagradáveis? Quantas decisões nós tivemos e com isso provocamos sofrimento em nós e nos outros? E aí, a partir desse sofrimento, a gente começa a sonhar o quanto poderia ser diferente, o quanto a minha decisão, se fosse diferente, poderia ter gerado outra condição, o quanto a minha vida poderia ter sido diferente se eu não tivesse agido ou me comportado de determinada forma. É muito comum, quando a gente está nessa condição, a gente ter culpa, a gente ter cobrança, a gente sofrer. E aí a gente carrega ao longo da nossa vida a nossa história, a nossa decisão que nos trouxe de alguma maneira prejuízo. Só que Mulheres que Sonham está exatamente aqui para dizer para você que você não precisa carregar o seu passado. Mesmo Eva, ela tendo um posicionamento e uma decisão equivocada, o Senhor, ele deu para ela uma família, ele proveu a vestimenta, ele proveu o alimento, ele proveu todas as coisas. Então, a mesma forma e da mesma forma que ele foi com Eva, ele é conosco. Então a gente não precisa sair carregando culpa, sair carregando o peso das nossas escolhas. A gente não quer minimizar. Tem escolhas no passado que verdadeiramente poderiam ter sido tomadas de uma maneira diferente, terem sido feitas de uma forma diferente. Mas o passado já foi, não dá para mudar. Mas o passado ele pode ressignificar. E como eu ressignifico a dor do passado, a culpa do passado, como eu trato o meu passado, porque agora o passado eu não posso mais mexer. A única maneira que nós temos de fazer essa alteração, lá na história, lá não dá, mas aqui dá. Lá eu não consigo no passado, mas eu preciso ressignificar aqui. É reeditando o meu registro, é reeditando as minhas memórias, é fazendo verdadeiramente uma reedição daquele tempo, quando eu tomei alguma decisão. Talvez naquele momento, para você hoje, você entende que a decisão que você tomou lá atrás foi uma decisão equivocada, foi uma decisão ruim, foi uma decisão que trouxe muitos prejuízos, mas lá atrás, naquele momento, era a decisão que você tinha. Lá atrás, naquele momento, era na sua mente, na sua cabeça, na nossa mente, na realidade, a gente imagina e pensa que era a decisão correta a ser tomada. Porque a gente não tem noção de consequências a partir da nossa decisão, o que poderá acontecer comigo e com os outros. Então, para aquele momento, a gente imagina, foi o que eu tinha para aquele momento, foi a decisão que eu tomei. Se culpar não vai ajudar, se cobrar não vai fazer a diferença, porque o que você fez está lá no passado. Eu não tenho controle sobre o passado, eu não posso mudar o passado, eu só posso ressignificar a minha história. Eu só posso verdadeiramente entender que eu preciso reeditar aqui. Como eu começo essa reedição? Transformando a minha mente pela renovação do meu entendimento. Transformando pela renovação do entendimento. É olhar lá para trás e começar primeiro ponto a me perdoar. Tomei a decisão errada, eu tomei. Agora eu não tenho como mudar. Eu só posso mudar o hoje. Eu só posso mudar
aqui esse momento presente. Eu só posso fazer diferente no agora. Eu só posso tomar decisões assertivas nesse tempo para que eu venha colher no futuro algo bacana e positivo, algo saudável, onde não traga prejuízos. Mas lá atrás não vai mais. Já foi, já aconteceu. Se cobrar, só vai trazer peso para esse tempo que você está. Se culpar, vai fazer com que você não tenha condições de levar uma vida nesse momento que você está, uma vida, digamos, leve. Então a gente traz a culpa, traz o peso do passado. E aí a gente vai ter que lidar com isso. No hoje, não precisa. O passado já foi. Então eu preciso começar a tirar a carga. A gente vive muito pesado. A gente vive cheio de carga. É carga em cima de carga. E a gente vive uma sobrecarga. Não há necessidade disso. Quando a gente está nessa condição, a gente tem até dificuldade de sonhar. A gente tem até dificuldade de acreditar no Senhor. A gente tem até dificuldade de crer na promessa. A gente tem dificuldade de confiar. Porque eu estou carregando o peso. Minha irmã, esse peso não é seu. O Senhor, ele tem nos chamado para nós trocarmos o fardo. Ele já se sacrificou por nós. Ele já se entregou por nós. Eu tomei muitas decisões equivocadas no passado. Você tomou, mas a gente precisa aprender a fazer essa ressignificação, a fazer essa reedição da nossa mente a partir da renovação do nosso entendimento, para que a gente verdadeiramente tenha a mente transformada e deixe para trás tudo aquilo que para trás ficou. Não vai mais fazer sentido. Já se trouxe estrago, já trouxe. Se trouxe o prejuízo, já trouxe. Culpa e essa sobrecarga não vai ajudar. Então agora é trazer à consciência aquilo que verdadeiramente eu preciso. E eu preciso me perdoar. E a partir do meu perdão, deixar essa sobrecarga, deixar sair, deixar cair. E tentar a partir de agora viver a partir dessa renovação, da transformação da minha mente, fazendo essa reedição, olhando lá para trás e vendo, eu errei. A gente não está aqui para negar o erro, a gente está aqui para assumir, eu errei, foi errado, mas para aquele momento era aquilo que eu tinha, era aquilo que eu podia fazer, naquele momento era aquilo que eu achava que estava certo. Hoje eu sei que não está, mas lá atrás eu achava que era certo. Então, que nesse dia você possa verdadeiramente se permitir trocar o fardo com o Senhor, se permitir estar na presença de Deus e buscar em Deus a transformação, a renovação da sua mente, se permitir reeditar a sua memória, os seus registros de memória, a sua mentalidade em Deus, se perdoar, liberar, deixar carga. E aí sim, você pode sonhar de novo. Porque a partir das suas plantações do presente, você pode construir em Deus uma projeção de futuro abençoada. Então sonhe livre, sonhe leve. O que você tem sonhado? O que você tem projetado para a sua vida? Deposita na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de você e da sua casa. Que Deus abençoe sua vida. Fica na Shalom do Senhor.